Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121. Vamos ler o versículo 1 e o verso 2 deste salmo para começar. A palavra de Deus diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a resposta está no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nós oramos pela Tua palavra nessa manhã. Eu declaro o domínio do Senhor neste lugar. Eu decreto pelo sangue de Jesus o domínio do Senhor Jesus nesta casa. Eu decreto o sangue de Jesus sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a atmosfera nesse lugar. Eu libero os Teus anjos para trabalharem e fazerem a Tua obra no momento da Tua palavra. Senhor, nós recebemos a Tua obra agora. Eu proclamo amarrado todo o espírito que rouba a palavra de Deus. Eu proíbo que a Tua palavra seja roubada dos ouvidos nessa manhã. Mas eu declaro que a Tua palavra não voltará vazia, mas ela fará o que lhe apraz. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Vamos sentar diante do Senhor nessa manhã. Gostaria de compartilhar com os irmãos que quando as pessoas precisam de ajuda e elas buscam a igreja ou um pastor, até certo ponto isso está correto. Eu quero mostrar como isso está correto, lendo um versículo que é Malaquias, capítulo 2, verso 7, que é um texto bem importante. Você deve buscar, sim, líderes espirituais, você deve buscar, sim, um pastor, porque aqui está escrito assim, Malaquias 2,7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, por esse lado, até certo ponto, está certo você procurar uma pessoa para te ajudar, porque tem alguém que tem uma palavra de Deus para falar para você. Mas a minha ajuda, quando eu falo a minha ajuda aqui, eu estou falando das palavras que o salmista fala nesse Salmo 121, elevo os meus olhos. Quando ele fala dos olhos dele, que os olhos dele estão contemplando os problemas dele, os montes dele. Eleva os meus olhos para os montes, os meus montes. De onde me virá o socorro? De onde virá um socorro para mim, especificamente? E aqui é uma coisa muito pessoal, o meu socorro, o meu problema. E a verdade é que a minha resposta, a minha solução não está numa pessoa. Não está num pastor, não está num líder espiritual. Não está numa igreja, porque a palavra diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É claro que o Senhor usa a igreja, e usa um pastor, e usa pessoas. Mas a minha ajuda, na verdade, não está no relacionamento que um pastor tem com Deus. Porque nesse relacionamento está a ajuda do pastor. Ai dele se ele não tiver esse relacionamento com Deus, e receber a ajuda de Deus para a vida dele. E o que eu quero dizer é que a sua ajuda, ela está no seu relacionamento com Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. So, a minha ajuda, minha, com letras maiúsculas, a minha específica, está no meu específico relacionamento com Deus. E o problema aqui não está em pedir ajuda para alguém. Eu sempre peço às pessoas que peçam ajuda. Mas o problema aqui está em as pessoas não acreditarem no seu próprio relacionamento com Deus e não desenvolverem o seu próprio relacionamento com o Senhor.
E essa sempre é a tecla da nossa igreja. Porque Deus se relaciona diretamente com as pessoas. E Ele fala com cada uma delas individualmente. E o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus, a única pessoa que realmente tem que existir entre você e Deus é Jesus. E a nossa luta como pastores é para que as pessoas estabeleçam isso. Jesus como o meu relacionamento com Deus. Colocar a expectativa no sacerdote de plantão ignora que você é o seu próprio sacerdote. E leva você a não exercitar o seu próprio sacerdócio com você mesmo. O meu socorro vem do Senhor, não vem do pastor. Isso é, não é o homem que vai resolver o meu problema. Embora muitos cristãos de hoje estão acostumados a não desenvolver o seu relacionamento com Deus e sempre buscar a resposta em um homem. Os irmãos sabem que eu estou sempre aconselhando alguém que pede ajuda. As pessoas pedem ajuda quando elas estão com os problemas bem difíceis. Toda vez que elas pedem ajuda, eu começo a verificar o relacionamento delas com Deus. Eu começo a tentar tirar a atenção dela de mim para colocar a atenção dela em Deus. Alguém disse comigo, meu socorro vem do Senhor. Mas as igrejas de hoje não acreditam nisso. A igreja de hoje acredita que o socorro vem do pastor. A prova é que eles não procuram o Senhor. Eles procuram o pastor. O pastor ora por mim. Eu vou orar. Eu oro todas as vezes. Mas você percebe que a pessoa não entendeu ainda que o socorro dela vem do Senhor. Eu comecei a aconselhar um casal que não é daqui da igreja, em uma situação bem difícil, etc. Então, geralmente, depois do primeiro encontro, que a gente gasta no mínimo 3 horas. É incrível como eu gasto tempo com as pessoas. Se eu gastar 2 horas com você, você imagina o tanto de coisa que eu vou dizer para você. Eu gastei quase 3 horas com esse casal, crente, há muitos anos. Você imagina o tanto de coisa que eu disse para esse casal. E aí eu passei o dever de casa. Qual o dever de casa? E aí eu esperei 3 semanas para ter o próximo encontro. Right? E 1 semana antes de marcar o próximo encontro, eu liguei e falei, olha, semana que vem vamos marcar o próximo encontro. Como é que está o dever de casa? Ah, pastor. Eu falei, o quê? Eu não estou conseguindo orar. Mas o senhor pode nos ver de novo? Tipo assim, onde é que está a expectativa dessa pessoa? Não é no Senhor, é no pastor. Eu convivo com os cristãos dentro da igreja sempre com essa ideia. Se eu for no pastor, ele vai resolver o meu problema. Ainda mais aquele ali, olha só como ele é bom, aquele ali vai resolver o meu problema. Deixa eu dizer algo para a igreja nessa manhã. Eu não vou resolver o seu problema. Porque o seu problema o seu socorro não vem do pastor. O seu socorro vem do Senhor. E se você não aprender a buscar o Senhor, você vai ficar sem socorro anyway. E aí, aqui nessa igreja, vai ficar mais sem socorro ainda. Sabe por quê? Quanto mais eu percebo que você não gosta de buscar Deus, menos eu vou querer te ajudar. Porque o problema é que você não gosta de buscar Deus. Esse é o problema básico. O seu problema básico é querer que alguém te ajude, é querer que alguém faça por você o que só o Senhor pode fazer. E quanto mais eu percebo isso em você, menos empolgado eu fico para te ajudar. Mais eu vou falar com você sobre a oração. Mas eu vou tentar levar você para a oração. Então, essa pessoa, nós conversamos e eu fiquei muito penalizado por esse irmão, porque ele estava numa situação tão terrível que ele falou, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, mas eu já te falei o que fazer. Ele falou, mas eu não consigo fazer. Eu falei, eu não tenho outra coisa para te dizer. Eu falei 2 horas e meia com você.
Eu já te dei todas as respostas que eu tinha. Eu não tenho respostas diferentes daquela que eu te dei. O teu socorro vem do Senhor. Mas ele queria que eu desse uma outra solução. Eu falei, eu não tenho outra solução. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Posso parar de pregar? Já entendeu a mensagem? O meu socorro vem do meu relacionamento com o Senhor, do meu tempo gasto com Ele, desenvolvido com Ele na oração particular, na leitura da sua palavra. Mas os cristãos não acreditam no seu relacionamento com Deus, eles não o desenvolvem o suficiente para ver os resultados, aumentar a sua fé e adquirir esta confiança. Uma das coisas que eu percebo na experiência pastoral é que as pessoas, a gente não pode dar a nossa fé para elas. Ou elas desenvolvem a fé delas, ou elas não podem usar a nossa. Eu uso a minha fé para resolver os meus problemas. Você tem que usar a sua para resolver os seus problemas. Põe agora a tua fé, não a minha, em Jesus de Nazaré, e esquece a tua luta, vê se agora me escuta, o Senhor está aqui, põe agora a tua fé. Só que quando eu vou buscar essa fé, ela não existe, ela não foi desenvolvida, ela não foi trabalhada. Deixa eu dizer, como pastor, eu sofro uma pressão das pessoas. É uma pressão. E a pressão é, me ajuda sem eu fazer nada. Me ajuda sem eu fazer nada. Me ajuda sem eu fazer nada. Essa é a pressão. E eu combato essa pressão. Eu digo, não, eu não posso te ajudar sem você fazer alguma coisa. Eu posso te treinar a fazer. Não, eu não quero fazer. Eu quero que você me ajude sem eu fazer. Eu falei, não, eu posso te ajudar a fazer. Não, eu não quero fazer. Eu quero que você faça por mim. Você que é o homem de Deus. Você que tem a unção. Não, eu não só tenho a unção. Você tem também. Não, eu não tenho como você. Faz por mim. Ora por mim. Eu falei, não. É uma pressão. E eu tenho duas opções. Ou eu crio uma igreja dependente, é aquela que, pode vir para mim que eu vou orar. Faz a filinha para eu orar. Você não ora não, mas eu oro por você. Faz a filinha para eu vir orar por você. Ou eu treino você a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e dizer para Deus, Deus, você me deu um bom pastor, mas o meu socorro não vem do meu pastor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso eu entrei nesse quarto. Por isso eu vou desenvolver o meu relacionamento contigo. Por isso eu vou começar a desenvolver a minha fé. E eu vou começar a acreditar que o mesmo Deus que ouve a oração do meu pastor, Ele ouve a minha oração. Eu queria perguntar aqui. Olha a pergunta que eu vou fazer, ela é um pouco diferente. Eu gosto de perguntas diferentes. Mesmo que você não tenha fé no que você está orando, entendeu? Digo mesmo que você vai orar, mas você não tem fé no que você está orando. That's okay. Isso não é problema, muita gente ora sem fé. Eu quero perguntar, a pergunta é a seguinte, mesmo que você não tenha fé no que você está falando com Deus, eu quero perguntar isso. Ele ouviu você falar ou não? Mas mesmo sem eu ter fé, Ele escutou? Então está aí a razão que eu preciso para ter fé. Eu não preciso de outra razão para ter fé, a não ser saber que se eu abrir a boca... Aliás, espera aí. Antes de eu abrir a boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Imagina se eu abrir a boca e falar com Ele. Mesmo sem eu ter fé, Ele me ouviu ou não ouviu? Agora, Ele pode não ficar feliz. Porque Ele sabe que você abriu a boca, mas não crê nele.
Porque em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza da... Aliás, Hebreus 11:6 diz porque é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, isso é uma condição, que aquele que se aproxima de Deus... eu queria pedir uma coisa para você, olhe para mim, eu sei que você já está olhando, mas... eu queria pedir uma coisa para você, antes de você abrir a boca... Tim, você pode vir aqui hoje, você vai fazer um papel muito, muito bonito hoje. Você vai fazer o papel de Deus. E você sabe, Deus ele está sempre assentado, né? Então, Deus está sempre assentado no seu trono. E eu estou querendo orar. Não acredito no meu relacionamento com Deus, porque, tipo assim, sabe por que eu não acredito? Deus está lá no trono, mas eu estou com a consciência culpada. Porque às vezes eu sou o crente São Raimundo. Tem semana que eu sou crente. Na outra eu sou meio São Raimundo, na outra eu volto a ser crente de novo. That's okay. That's okay. Muitos de nós é assim. Mas Deus está lá no trono. Deus está lá no trono. Ok? Aí, Deus sabe que eu estou até com vergonha de falar com Ele. Uma das razões porque as pessoas não oram é vergonha. Tipo assim, eu não sou de oração mesmo, eu não... Semana passada eu estava meio São Raimundo, por que eu vou falar com ele agora? Por que ele vai me ouvir? Sendo que eu sei que eu mesmo, não, nem eu acredito em mim mesmo. Como é que ele vai acreditar em mim? Deixa eu te falar. Nem sempre a oração tem a ver com a gente. A oração tem mais a ver com o Deus a quem a gente ora do que com a gente mesmo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vou pedir para a Rebeca fazer um papel que não é muito agradável. Tá bom, Rebeca? Mas obrigado por você me ajudar. Faz de conta que a Rebeca representa os deuses que não são deuses. Right? Deuses falsos. Eles existem. Não existem, mas na cabeça das pessoas eles existem. Right? Então, tipo assim, eu quero perguntar, mesmo eu com a consciência culpada, com a fraqueza no meu espírito, que eu não acredito em mim, porque misericórdia, o diabo só fica me acusando. Você não lê a Bíblia essa semana, você não fez isso. E eu não acredito muito em mim. Na minha cabeça, se eu abrir a boca, Deus não vai ouvir. Eu quero perguntar aqui, faz diferença se eu orar para esse Deus de cá? E faz diferença se eu orar para esse Deus de cá? Mesmo no estado que eu estou, faz diferença? Qual a diferença que faz se eu orar para esse Deus de cá? Sem crer, eu não creio na minha oração, eu acho que Ele não vai me ouvir. Faz alguma diferença? Faz diferença nenhuma, porque esse Deus não existe. Ele não é Deus coisa nenhuma. Ele não pode fazer nada por mim. No Salmo 115 fala que eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm olhos, mas não vêem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Faz alguma diferença eu chegar para esse Deus com oração? Vamos dizer que eu chegasse para esse Deus com muita fé, toda fé. Fazia alguma diferença? Agora, espera aí. Se eu for falar com esse Deus de cá, só para lembrar vocês, hoje de manhã, ele deu uma passadinha nas galáxias, contou todas elas, contou todas as estrelas, chamou cada uma delas pelo nome delas, passeou pela galáxia, despachou anjos para todos os lugares do mundo, mandou anjos fazer coisas especiais lá na Ucrânia, na guerra. Ele está busy, do lado de cá, vivo, ativo, poderoso, soberano, sentado no seu trono. Eu quero perguntar, faz alguma diferença se eu chegar, mesmo sem fé, mesmo não acreditando em mim? Faz alguma diferença? Qual é a diferença? A diferença não é na pessoa que está orando. A diferença é na pessoa com quem você está indo falar. Eu queria pedir algo para você nessa manhã. Queria pedir algo para você nessa manhã. Mesmo quando você não acredita na sua oração. Porque eu sei que você não acredita. Por que eu sei que você não acredita? Porque você não ora. Porque se você acreditasse, você estava dentro de um quarto buscando a Deus.
Se você realmente acreditasse que Deus é encontrado na oração, você estaria com uma vida profunda de oração. Você pegaria o melhor da energia do seu dia, que às vezes é antes de trabalhar, e você entrava num quarto e falava assim: ixi, a plasta vai acabar com a minha energia hoje, aquela pintura, vou chegar aqui arrebentado, 10 casas para limpar, vou chegar só um caco, mas antes de eu deixar aquele monte de sujeira dos outros tirar a minha energia, eu vou falar com ele, porque afinal de contas, a pessoa com quem eu estou indo falar, eu sei quem é com quem eu estou indo falar. Deixa eu te falar, antes de você ir falar com Deus, antes de você abrir a boca, agora eu vou fazer de conta que é você que está indo, você está indo, isso aqui é quarta-feira de manhã, não tem culto, não tem pastor, não tem pastora para orar por você, é você está indo, você levantou mais cedo, e você não está indo do lado de lá, fala assim: graças a Deus, eu não vou do lado de lá. Fala assim: eu já saí de lá. Então preste atenção, você tem que prestar atenção no que eu vou fazer aqui agora, porque se toda vez que você vai orar, você está vindo nesse Deus aqui, só quero lembrar mais uma vez, ele deu uma caminhadinha pelas galáxias hoje, passou em todas elas, são bilhões, são trilhões de galáxias, são 4 trilhões, você não sabe o número de estrelas que ele contou nessa manhã, todas elas, sabe todas elas pelo nome. Quando você está vindo falar com esse Deus, eu queria que você parasse um pouquinho na frente dele, antes de falar qualquer coisa com ele. Você precisa primeiro lembrar com quem você está vindo falar. Você precisa lembrar que antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, ele já sabe tudo que você está pensando. Você precisa saber que antes de você dizer qualquer coisa para ele, tem vários secretários com os livros ao redor dele, esperando qualquer palavra que vai sair da sua boca, porque não só ele vai ouvir, como ele vai registrar e escrever num caderno todas as coisas que você falar diante dele, e elas vão ficar registradas para a eternidade. Eu queria que você soubesse que se você chorar alguma lágrima na frente, deixa eu te falar uma coisa, se você chorar alguma lágrima na frente desse Deus aqui, tem muita gente que faz isso, e deixa eu te falar uma coisa aqui, tem gente que chora tanto de dor, no mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar, o mundo não conhece o que é o amor. Quem lembra dessa música? Então aprende hoje, dos anos 60. Há muito crente que vive chorando de dor, de solidão, de angústia, de vitimização, e eles não estão chorando para esse Deus aqui, eles estão chorando para esse aqui. Porque é esse que escraviza a alma deles na dor. É esse que escraviza a alma deles na solidão, na depressão, na tristeza, no não vai dar certo, no ele não me ama, no ele não me ouve. Mas se você chorar alguma lágrima diante desse Deus, e eu estou falando de lágrimas de fé, onde você chega para ele e você diz assim: eu sei que eu não mereço, mas eu sei que tu és fiel. E eu te amo de todo o meu coração, e eu creio que um dia tu vais se levantar, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará. Toda lágrima que você chorar diante desse Deus, ela é colhida num vaso, e ela é registrada na eternidade, ela é guardada num vaso na eternidade. Isso está nos Salmos, está no livro dos Salmos, onde Davi diz: as minhas lágrimas estão no teu vaso, no teu odre, estão guardadas diante de ti. Eu queria que você, mesmo quando você não acredita na sua oração, mesmo quando você não tem fé no seu relacionamento com Deus, antes de você abrir a boca, quando você vem diante desse Deus, você precisa parar um pouco, parar. Porque na hora que você vai chegando, ele já levanta do trono, e ele faz assim, você nem abriu a boca ainda,
e Ele já está pronto para nos ouvir. Você precisa acreditar mais no seu relacionamento com Deus. Você precisa acreditar mais nessa pessoa com quem você está indo falar. Vou te mostrar uma forma que a gente não acredita. Quando a gente vem falar com Ele, vira as costas, por favor. A gente pensa que Ele está assim. Aí você, Senhor, por favor, Senhor. Aí você, na sua cabeça, Ele não te ouviu. Senhor, por favor, já te pedi isso. Senhor, tem 4 meses que eu estou vindo aqui. Senhor, já tem 5 anos que eu estou orando. O Senhor não me responde. Parece que o Senhor não me escuta. Parece que o Senhor não me vê. Parece que o Senhor está de costa para mim. Sabe qual é a razão da repetição da nossa oração? Porque a gente não acredita que Ele nos ouviu da primeira vez. Mas Deus não está de costas, fica de costas mais um pouquinho. Deus não está de costas para nós, porque Isaías 59:1 diz, porque o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, nem a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas o seu ouvido está aberto apenas às nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a primeira delas é a incredulidade. Deus, pode virar para mim, por favor. Quando eu venho falar com o Senhor, Ele está sempre com o ouvido atento. Senhor, eu preciso parar um pouquinho antes de sair qualquer palavra da minha boca, porque com quem eu estou indo falar, Ele está me ouvindo. Alguém diz comigo, eu preciso acreditar no meu relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, o pastor ele pode te ajudar, mas ele não pode fazer a tua relação com Deus. Você tem que fazer. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que desenvolver as suas respostas. Você tem que desenvolver essa relação de eleva os meus olhos para os montes. Eu pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro. O crente que responde, o meu socorro vem do Senhor, é porque ele achou um cantinho aqui. Ele achou um lugarzinho que é só Ele. Sabe aquele ângulo que é só Ele e Deus? Pode ter 1 milhão na fila aqui. Sabe aquele ângulo que é só Ele e Deus? Ele achou esse lugar. Toda vez que ele tem um problema, toda vez que tem um desafio, ele já achou um lugar. Ele sabe que tem um ângulo onde Deus escuta essa oração, onde o Senhor ouve, onde o Senhor trabalha esse relacionamento. Esse é o lugar precioso na vida de um cristão. É o lugar onde ele desenvolve a sua própria fé com o Senhor. É o lugar onde ele desenvolve o seu relacionamento com Deus. Obrigado vocês dois. Eu pedi uma salva de palmas para eles. Obrigado pela sua ajuda. Se o meu socorro vem do Senhor, ele vem de 2 coisas com as quais eu me relaciono com o Senhor. O meu relacionamento é desenvolvido um pouco na igreja. Porque veja só, são 7 dias na semana. A gente vem na igreja 1. Onde é que eu desenvolvo mais o meu relacionamento com Deus? Em 6 dias ou em 1 dia? Então, o meu relacionamento com Deus não é basicamente desenvolvido na igreja. Ele não é desenvolvido no culto. Ele é desenvolvido nos 6 dias que eu passo com Deus, e eu tenho 2 ferramentas para desenvolver o meu relacionamento com Deus. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a Bíblia. E tudo começa com esse livro, tudo termina com esse livro. Deixa eu te falar. Quem não abre a Bíblia não sabe orar. Quem não tem relacionamento com a Bíblia não sabe orar. Eu vou repetir o que eu já falei várias vezes. Se você não ora pela Bíblia, você tem 2 opções para orar fora da Bíblia. Uma é você ora as suas emoções, você ora o que você está sentindo, ou você ora o que está acontecendo com você. Ou você ora as circunstâncias, ou você ora as suas emoções. E não dá resultado orar essas coisas, a sua fé está envolvida naquilo que está acontecendo. Mas quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, e você começa a orar a palavra de Deus, a atmosfera muda. É uma oração diferente. Você está fazendo uma oração legal, isso é, da lei. Você está trazendo a lei diante do juiz, você está lidando numa atmosfera diferente. E o que a Bíblia faz, ela
promove uma atmosfera ao seu redor que transporta você dos buracos onde você está, dos problemas onde você está, e ela qualifica você para uma oração certa. Toda oração certa, ela começa com a palavra de Deus, ela começa com a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu pedi para você repetir: eu leio a Bíblia para aprender a orar. Então, eu não sei se você ora textos da Bíblia, se você tem descoberto algo de Deus aqui para você, na sua leitura, que você tem levado isso para a oração, porque você lê a Bíblia apenas para ler, para cumprir um projeto, um programa, e você, quando vai orar, repete as mesmas coisas de antes, você não está usando a palavra para orar. Você tem que descobrir aqui o que você leva para a oração, o que você busca na oração. Eu podia dar para vocês vários versículos novos que Deus tem me dado para orar. Eu podia dar vários versículos novos que Deus tem me dado para orar por mim. E, mais uma vez, quando eu falo de oração, eu não estou falando de você orar pela África, eu não estou falando de você orar pela Ucrânia, eu não estou falando de você orar pela vovó, eu não estou falando de você orar pelos seus netinhos, e não estou falando de você orar pelos seus filhos, porque, como eu sempre digo, crente só ora por filhos. Eu estou falando de você orar por você. E os versículos que Deus me dá, Ele me dá para orar por mim. E é uma relação tipo assim: Deus me dá a sua palavra para eu orar por mim, se Deus me edifica com a sua palavra, eu desenvolvo meu relacionamento com Ele na palavra, e um dos últimos versículos que Deus me deu para eu orar, eu sugiro para você nessa manhã, eu compartilho com você nessa manhã. Não sei se vai ter o mesmo significado para você, porque você não teve a revelação que eu tive. Mas eu estou orando 1 João 4,18. E 1 João 4,18 diz assim: porque aquele que está aperfeiçoado no amor não tem medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. E Deus começou a pedir para mim: ora para eu te aperfeiçoar no amor. Essa é uma oração bíblica. E eu não estou orando por causa de problemas, ou de ataques do inimigo, ou de qualquer coisa que o inimigo está tentando fazer. Eu estou orando porque Ele me deu um texto para orar. Eu estou desenvolvendo essa relação de pedir para Ele me aperfeiçoar no amor. E Ele está me aperfeiçoando no amor. E deixa eu explicar de onde vem essa revelação. Nós somos aperfeiçoados na dor. Não vou pedir para ninguém levantar a mão quem já passou uma dor, ou quem está passando uma dor ou um problema agora. Mas se eu pedir para você contar todas as lutas que você já passou na vida, você vai contar para mim quão aperfeiçoado na dor você já está, quão tarimbado na dor você já está, quão acostumado com a dor você já está. Se eu te pedir para você me contar suas decepções, você vai mostrar para mim quão aperfeiçoado na dor. E o Senhor veio falar comigo: eu quero o meu povo aperfeiçoado no amor, experimentar o meu amor a ponto de eles rejeitarem o medo. Essa é uma oração bíblica. Então, toda oração correta, ela começa com a palavra de Deus. Se o meu socorro vem do Senhor, ele vem da palavra de Deus. Agora eu vou pedir uma ajuda para você, como se eu estivesse do lado dessa pessoa que está do seu lado, e eu pudesse perguntar para ela. Você pergunta para ela, para mim, por favor. Você está lendo a Bíblia? Pergunta de novo. Você está lendo a Bíblia? Pergunta de novo. Tem gente que está olhando, está rindo, porque já sabe que não está lendo. Se você não está lendo a Bíblia, você não está buscando socorro no Senhor. Olhe para mim. Me ajuda aqui mais uma vez, por favor. Traz mais uma. Traz ela para cá. Senta aqui na minha frente. Pode sentar aí. Ele veio pedir ajuda. Pastor, estou com problema. Amém, irmão. Vamos aqui para ajudar. Qual o problema? O problema é esse. E o problema deu uma virada aí, ficou pior. Aí chegou outra pessoa com um problema maior e juntou com o meu problema. Aí o problema complicou mais ainda. Aí eu pergunto: há quanto tempo está esse problema? Já tem uns 15 anos que a gente está nesse problema, e já tem uns 10 que começou o outro, e aí agora tem 3 meses que
chegou outro problema e piorou tudo. Aí eu estou nessa situação. Aí eu pergunto assim, quanto tempo o irmão é crente? Bom, eu me converti em 85. Falei, amém, que bênção. O irmão batizou? Sou batizado. Então os irmãos já têm uns 30 anos aí na casa de Deus, amém. Eu era até obreiro lá, amém. Quantas vezes o irmão já leu a Bíblia? Pastor, eu nunca li não, assim, eu leio uma coisinha aqui e acolá, mas, tipo assim, eu não tenho essa... Falei, estou entendendo. Me fala um pouquinho da sua vida de oração, como é que... pastor, você sabe, né? Eu oro de manhã, e agradeço o meu dia, oro pela comida, agradeço a minha noite. Falei, amém. Mas o irmão quer a vitória? Quer. Eu posso te treinar para você ter a vitória? Estou aqui para isso, pastor. Bem, então é o seguinte, eu preciso te ensinar a orar. Eu preciso te ensinar a buscar Deus. Eu preciso te ensinar a você entrar no teu quarto. Você tem esse momento? Pastor, eu oro assim, você sabe, né? Eu oro, mas dirigindo o meu carro para o trabalho, né? Meu trabalho eu vou falando, pastor, quer saber? Eu falo com Deus o dia inteiro. É do tipo assim, você está querendo justificar que você fala com Deus o dia inteiro, mas você não tem aquele tempo que você tira para estar com o Senhor. Aí eu queria fazer uma pausa aqui. Intimidade, e aqui se eu for falar de um casal, o casal vai entender que nunca a gente tem intimidade em qualquer lugar. Intimidade é sempre no quarto. Quando a gente fala de intimidade com Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É quando você se separa de todo mundo. É quando você entra num lugar e fala, Deus, eu vim aqui só para você. E agora eu estou desenvolvendo essa minha fé, esse meu relacionamento com você. E agora eu quero as minhas respostas. E eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, quando eu começo a treinar essa pessoa a orar, a primeira coisa que eu peço para ela é, pergunte a Deus quem você é. Ore por você. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa o irmão ali. Porque isso aqui é uma cena na minha vida todas as semanas. Por isso que eu estou fazendo essa cena aqui. Um pastor me ligou de Florianópolis. Alguém é de lá? Onde é Florianópolis? Santa Catarina. É longe daqui. Mas ele é pastor lá há vários anos. Eu nunca conheci ele, nunca o conheci. Só que ele ficou me conhecendo através de um trabalho que a gente fez e ele me ligou, pedindo ajuda. E a ajuda eu estou com síndrome de pânico. As minhas finanças não saem do lugar. A minha mulher me culpa por tudo que eu estou passando. Eu estou com uma situação muito... A igreja não cresce. E etc, etc, etc. Eu falei, vou ter prazer em te ajudar. Então, pastor, como é sua vida de oração? Pastor, eu oro pela igreja, eu oro. Mas eu já vou falar para o senhor logo, eu não oro por mim. Primeira coisa que ele falou, como ele já tinha ouvido eu falar sobre isso numa outra reunião, ele falou, vou logo dizer para o senhor, eu não oro por mim, eu não tenho esse costume de orar por mim. Eu não tenho esse costume de trazer a mim mesmo diante de Deus e perguntar para Ele sobre mim, e conversar com Ele sobre mim. Imagina, orando pela igreja, orando pela família, orando pelo povo, oramos pelo mundo inteiro, mas não oramos por nós. Eu te peço, eu te pergunto, Deus tem chance de construir você? Deus tem chance de falar com você? Deus tem chance de mexer com os seus problemas? Deus tem chance de conversar com você sobre você? Não, Ele não tem, porque você não fala com Ele sobre você. E a primeira pergunta básica é, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Bom, eu gostaria de ser isso, isso e aquilo, mas quem eu sou de verdade? Quem eu tenho sido até hoje? Bom, deixa eu falar algo para vocês, que eu quero ir terminando, mas deixa eu falar algo para vocês. Deus não gostaria de falar isso para todo mundo. Você acha que Deus quer falar quem eu realmente sou para todo mundo? Não, Deus preserva a minha identidade e a minha privacidade. O Senhor Deus gostaria de fazer isso no quarto, separado, a portas fechadas, sem ninguém perto de mim. Nem a minha esposa, às vezes. Nem a minha esposa. Deus não precisa ficar falando para a minha mulher quem eu sou. Você acha que Deus é fusqueiro? Ele não faz isso. Deus quer conversar comigo sobre quem eu sou. E sabe quem nós somos às vezes? Medrosos. Sabe quem nós somos às vezes?
temerosos, não somos corajosos. Sabe quem nós somos às vezes? Acomodados. Sabe quem nós somos às vezes? Etc, etc, etc. Deus não quer falar isso com ninguém. Deus não quer falar isso nem com o pastor. Por que Deus quer ficar falando da sua vida para mim? Ele quer falar da sua vida para você. Então esse pastor falou logo para mim: olha, pastor, eu vou logo falar para o senhor, eu não tenho costume de orar por mim. Então deixa eu te falar o que está acontecendo. Nós temos mais um pastor que está pastoreando uma igreja onde nem ele mesmo se conhece, nem ele mesmo sabe quem ele é diante do Senhor. Obrigado, brother. Alguém diga comigo, eleva os meus olhos para os montes. E deixa eu falar só um pouquinho antes de prosseguir aí. Os montes estão aí. O mês de junho começou. Os montes acabaram? O mês de junho começou. Não tem mais montes diante de nós, é só planície. É igual aquela música, é só vitória, só vitória, só vitória. É só vitória? Para ter vitória vai ter muita guerra. Então não é só vitória, vai ter guerra também. Então os montes continuam aí. Eleva os meus olhos para os montes. Qual o monte que está diante de mim e de você nesse mês de junho, hoje, agora? O primeiro monte que está diante de nós é a nossa ignorância de nós mesmos. Essa luta que a gente tem com a gente mesmo. Essa pessoa que sabota o plano de Deus para nós, que somos nós mesmos. Nós sabotamos o plano, nós mesmos. Não acreditamos no plano, abrimos mão do plano. Nós renunciamos o plano, nós não alimentamos o plano, nós não defendemos o plano. Deixa eu te dizer como nós fazemos isso, e eu estou aqui lutando para terminar. Agar tinha um filho, o nome do menino era Ismael. Abraão pegou o Agar e o filho e mandou embora de casa. Só que Deus tinha um plano com aquele menino. Só que como faltou a água, ela botou o menino debaixo de um negócio para morrer, e ela saiu, ela abandonou o menino. Quanto nós fazemos isso? Abandonamos o menino, porque não tem água. Nós abandonamos o propósito, nós largamos de lado aquilo que Deus fez a gente gerar, aquilo que Deus criou a gente para gerar. Agar, no momento de desespero, ela abandona o menino, ela larga o menino chorando, e ela vai para um lugar, porque a Bíblia diz que ela não queria ver o menino morrer. Aí o anjo do Senhor aparece, e abre os olhos de Agar, abre a fonte, e faz ela voltar e pegar o menino, e finalmente ela dá água para o menino, e a verdade é que o menino não morre. Mas quantas vezes nós abandonamos o menino em algum lugar? E nós fazemos isso porque nós não acreditamos no projeto. Nós não temos esse tempo com Deus, você e Ele. Os montes estão diante de nós no mês de junho, mas eu tenho um lugar secreto onde eu me encontro com Deus. Quem tem esse lugar? Eu vou te falar, nós não temos mais nada do que o nosso lugar secreto com Deus. Eu vou repetir isso. Nós não temos mais nada. No mês de junho você não tem mais nada, a não ser um lugar secreto com Deus. Se você tem, se você não tem, você não tem mais nada. Eu tenho muita esperança, muita fé na pessoa que tem um lugar secreto com Deus. Porque eu sei que Deus vai se revelar para ela. Deus vai tirar ela daquele lugar. Deixa eu dizer para vocês, eu não estaria aqui hoje, dia 5 de junho, se eu não tivesse esse lugar com Deus. E o meu privilégio é que esse lugar é aqui. É esse lugar aqui. Esse é o meu quarto de oração. Eu venho para cá todos os dias. Todos os dias eu estou aqui. Eu não estou aqui para falar com as pessoas, estou aqui para falar com Deus. Eu só encontro as pessoas aqui no domingo. Mas os outros 6 dias, eu encontro com o Senhor aqui. Só eu e o Senhor nesse lugar. Só eu e Ele nesse lugar. Esse é o tesouro da minha vida. Esse é a alegria da minha vida. Esse é o meu tesouro. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu encontro com Ele aqui, quando eu converso com Ele daqui, eu saio daqui renovado. Eu saio daqui restaurado. Eu saio daqui corrigido. Eu saio daqui
confirmado, eu saio daqui muitas vezes repreendido, eu saio daqui muitas vezes açoitado, porque o Senhor tem um momento particular comigo, um momento específico comigo. Aqui Ele se revela para mim. Mais uma vez, igreja, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, para terminar, eu vou só terminar de ler o Salmo. Eu vou pedir você para a gente ficar de pé e a gente já vai terminar aqui. Então, o verso 3 diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Diga comigo: o Senhor é quem te guarda. E aí o verso diz: o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Eu não sei se você já olhou para a sua sombra, mas presta atenção. Se passa sombra em algum lugar, não é a sua, é o Senhor. Ei, se você está vivo sobre a terra e tem luz, vai ter uma sombra, e não é a sua, é o Senhor. Ei, se você levantou de manhã e o sol está brilhando, e está batendo em você, está fazendo sombra em algum lugar, não é a sua sombra, é o Senhor. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Eu queria que você parasse um minutinho aqui para saber que tem maldições durante o dia. Quando ele fala que de dia o sol não te ferirá, é porque quando você está dentro da sombra, nada chega na sombra, mas tem maldições correndo por todo lugar. O Salmo 91 diz que tem uma praga que voa ao meio-dia, tem uma seta que voa ao meio-dia, em pleno meio-dia as maldições estão pegando as pessoas, mas há uma sombra ao meu redor. Nem a lua te ferirá de noite. Ora, quantas coisas acontecem durante a noite, quantos espíritos estão em atividade durante a noite, mas há uma sombra que me protege. Diga comigo, verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqui em nenhum lugar desse salmo está escrito: o pastor é a tua sombra, a tua direita. O pastor guardará a tua entrada, o pastor guardará a tua saída. O pastor não deixará vacilar o teu pé. Não está escrito isso. Está escrito: o Senhor. Aquele que eu tenho um momento com Ele sozinho. Eu queria convidar você para vir ao altar para eu orar por você aqui. Eu quero orar por você mais uma vez. Começando o mês de maio, o mês de junho. Começando o mês de junho. Começando o mês de junho. Alguém precisa entrar na presença de Deus com essa música. Alta madrugada vai. Já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Eu tenho um lugarzinho só para eu e você. É um lugar onde eu quero te reconstruir, é um lugar onde eu quero te confirmar. É um lugar onde eu quero te limpar, é um lugar onde eu quero te fortalecer. É um lugar onde eu quero te dar as respostas para os teus problemas. Eu, direto com você, não tem pastor no meio, é eu e você. Alta madrugada, já estou cansado, mas ouço Deus me chama. Olha, não tenta orar deitado não, porque não vai conseguir, você vai dormir. Tem que levantar. Sussurro, ouço Deus me chama. Ele está me chamando não é para assistir o Netflix. Ele está me chamando é para orar. Meu coração. Eu ando tão cansado.
É a sua história? Eu sei. É a minha também. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Ó, não esquece de levar a Bíblia não, tá? Para você não ficar orando os seus sentimentos lá. Você não ficar orando os problemas que estão acontecendo. Ou falando daquela tia problemática. Não, leva a Bíblia. Abre no Salmo, começa a orar as palavras de Deus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Não é para orar deitado não, viu, irmão? É para orar em pé ou de joelho, olha aí. Sua voz suave é no sussurro, ouço Deus me chamar. Não tem outra opção. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É lá que eu tenho a resposta. Meu coração se aperta, tão cansado. Não importa. Eu vou dormir e vou levantar mais cedo, porque eu preciso buscar a face do Senhor. Eu não posso deixar de buscá-lo, não posso deixar. Ao ouvi-lo me chamando, me chamando. Olha aí. Chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Yes, yes. Eu libero esse espírito sobre a igreja nessa manhã. Eu vou. Deus abençoe esta igreja nessa manhã. Deus abençoe os irmãos que estão no altar nessa manhã. Deus abençoe todo o coração sedento da tua presença, que entende que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus, eu abençoo as orações do mês de junho nessa igreja. Deus, eu abençoo a medida da oração que aumenta nesse lugar. Senhor, eu proclamo que o espírito da oração desce, que a graça da oração desce, que a decisão da oração finalmente acontece na vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, eu libero a unção da oração neste lugar. Eu proclamo a oração da intimidade com o Senhor. Eu proclamo a unção da intimidade. 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 Eu libero a unção da intimidade. Eu proclamo: caem por terra os demônios que impedem a pessoa de orar. Cai por terra, cai por terra. Solta essa vida em nome de Jesus. Solta essa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou, antes de orar por vocês e ministrar a bênção apostólica, eu sei que já passou um tempinho, mas eu não tenho palavras para dizer para os irmãos a qualidade da minha vida. A minha vida tem sido tão boa, tem sido tão feliz. Eu sofro tanto pelas pessoas que têm problemas.
E às vezes eu estou querendo ficar com pena delas, e Deus diz assim para mim: não tenha pena de quem não busca a minha presença. Deus diz para mim assim: não tenha pena de quem me evita. Não tenha pena de quem semeia comodismo e quer ceifar vitória. Não tenha pena de quem semeia preguiça e quer ceifar vitória. Não tenha pena. E às vezes eu tenho que parar de ter pena. Porque eu quero me compadecer de pessoas que não colocaram Deus no trono. Não colocaram Deus na sua vida, colocaram a igreja. Eu vou lá na igreja, eu estou bem, eu tomei a ceia, eu estou bem. E aí você ignora o Senhor. Você está fazendo isso por 30 anos já. Não foi em 85 que você converteu? Não foi em 80? Não foi em 70 e quanto? Não aprendeu a orar. Não aprendeu a buscar o Senhor. Aprendeu a vir na igreja. Não aprendeu a colocar nem a palavra em primeiro lugar. E quando a pessoa está no gabinete, a oportunidade que Deus está me dando não é exatamente de resolver o problema. Deus trouxe a pessoa com o problema apenas para eu ensinar ela a orar. Apenas para eu ensinar ela que ela tem que buscar Deus, que ela tem que colocar Deus em primeiro lugar, que a solução não vem do pastor, a solução vem do Senhor. E quando você faz isso, você só perde o microfone para dar testemunho. Eu quero dar um testemunho, porque eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. É como Davi, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Não é o pastor orou por mim e Deus me respondeu. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. É um testemunho pessoal. É uma fé pessoal que é assim que Deus edifica a sua fé. É quando você entra no quarto. Agora, eu sei que eu estou pregando de uma forma muito generalizada. É incrível que a oração é uma coisa que eu precisava de uma semana para pregar só o começo, mas eu sei que quando a gente começa a orar, as coisas repetem, a oração entra numa repetição que às vezes você cansa. Existem muitos estágios da oração que precisam ser vencidos para você poder chegar nesse nível de oração que eu estou falando, que eu tenho prazer de orar todo dia, Isso leva muitos estágios para você vencer. Mas você precisa sempre lembrar do Espírito Santo e pedir para Ele: renova a minha oração, renova a minha oração. Renova a minha oração, não deixa eu fazer reza. Sabe o que é reza, né? Você reza 5 Ave Marias e você reza 10 Pai Nosso. Porque não tem revelação, você só repete. A oração está certa, né? O Pai Nosso. Mas se orar 50 Pai Nosso, resolve o quê? Apenas significa que você não tem revelação na oração. E você tem que passar desse nível. Como é que você faz isso? Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a orar. O que você acha que eu falo quando eu entro nesse lugar aqui? Se eu vou passar 2 horas com Deus, você acha que eu tenho palavras para ficar falando 2 horas com Deus todo dia, palavras diferentes? Eu não preciso de palavras diferentes, eu preciso do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz em mim? Às vezes ele só chora em mim. Às vezes ele só chora. Às vezes eu entro aqui, é só para chorar, só para chorar, só para chorar. E eu pergunto para ele: por que eu estou chorando? Ele falou: não precisa saber, apenas chora na minha presença. Você está aqui para ficar na minha presença, então fica aí. Fica aí, deixa eu mover seu coração, deixa eu trabalhar em seu coração, deixa eu quebrar as coisas, deixa eu limpar as coisas. Você, quando entra na oração, você está indo para uma experiência, você está indo para uma aventura, você está indo para um encontro com o divino, o Criador das estrelas. Ele encontrou você naquele momento. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa tem que mudar ali. Deus é vivo, não estamos orando a um Deus morto que tem nariz e não cheira, que tem boca e não fala, que tem mãos e não pega. Estamos falando com Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Se você chegou, Ele já estava lá. Se você chegou, Ele já estava lá. Quantas vezes eu saio de casa para vir para cá, eu já saio chorando. Eu falei: mas eu nem cheguei lá ainda. Eu falei: não precisa, você está indo me encontrar? Eu já te encontrei aqui na porta. Eu já saio chorando para vir para cá. Deixa eu falar, Deus tem um encontro marcado com você. E muitos de vocês estão perdendo esse encontro. Não sabe do que eu estou falando. Porque você nunca testou isso, você nunca investiu nisso, você nunca botou isso para valer. Você nunca tomou uma decisão. Aconteça o que acontecer, eu vou aprender a orar. Aconteça o que acontecer, eu vou aprender a orar. Eu vou aprender a orar. Se eu aprender a orar, eu vou começar a gostar da minha oração. Eu vou começar, comecei a gostar da minha oração. Se eu aprender a orar, eu vou começar a me empolgar com a minha própria oração. Eu vou começar a ter resposta, eu vou começar a ver Deus agir. Eu vou começar a ver os anjos chegarem e resolver coisas. E eu vou me animar com essa oração. Eu digo para você, não tem presente maior que eu possa dar para você como igreja do que te incentivar a ter uma vida de oração.
No dia que Deus me tirar desse púlpito, que eu não sou eterno, as pedras vão durar mais do que eu. Eu fui para New Hampshire, tirar 3 dias só com Deus, sozinho. E no lugar que eu estava tinha uma pedra tão grande. Eu subi em cima daquela pedra e comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, quantos anos essa pedra está aqui? Quantos anos você levou para fazer essa pedra? Deus, você quer saber que eu vou passar e ela vai ficar aqui? Mas deixa eu te falar. Quando você conversa com o Senhor, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te dá revelações novas. Então eu vou ministrar a bênção agora. Pai, eu abençoo o teu povo nessa manhã. Espírito Santo, eu só posso inspirá-los com uma palavra, mas tu podes colocar o desejo no coração deles. Tu podes renovar a oração de alguém. Pede, renova a minha oração. Yes. Fala com ele aí um minutinho. Diz, não deixa eu orar a mesma coisa. Não deixa eu fazer aquela 50 Pai Nosso. Não deixa eu fazer aquilo. Não deixa eu ficar repetindo. Me dá uma oração revelada. Me dá uma oração revelada. Espírito Santo, tu és o que me renova na oração. Tu és do que me dá palavras para orar. Tu és o que me leva na aventura da oração. Tu és o que me tira desse nível de oração que eu vivi a vida inteira. Tu és o que me leva. Eu peço agora uma bênção de revelação. No mês de junho, eu abençoo as orações do mês de junho. E os irmãos sabem, essa semana começa o jejum, já estava esquecendo, amanhã começa o jejum até domingo. Nós vamos jejuar o Senhor essa semana. Eu espero que o Senhor te abençoe. Eu abençoo agora o seu jejum essa semana. Eu abençoo o nosso jejum como igreja. Eu abençoo as tuas orações com orações reveladas. Eu libero os sonhos de Deus em você. Quem recebe sonhos de Deus aí? Eu libero os sonhos de Deus, mas eu libero também o discernimento para você mesmo discernir. Você precisa do discernimento para você mesmo discernir o que Deus está falando com você. Para você não precisar de ninguém interpretar teus sonhos, mas Deus mesmo te dá o discernimento do que Ele está te mostrando no sonho. Alguém diz, eu tenho a sabedoria de Deus. Então você tem que orar para ela fluir em você, para ela fluir em você. Eu te abençoo com a graça do Senhor Jesus, eu te abençoo com o amor do Pai, eu te abençoo com a comunhão do Espírito Santo. Uma igreja de oração, uma igreja de oração. O que eu estava dizendo era, no dia que Deus me tirar daqui, se eu deixar uma igreja de oração, a obra de Deus não para. O homem passa, a obra da oração não passa. Se você se tornar uma igreja de oração, você vai cumprir o propósito de Deus. Esteja eu aqui, ou esteja qualquer pessoa aqui, se você ora, Deus cumprirá o propósito. Mas se você não orar, se você ficar esperando um homem aqui, você pode ter um que ora, depois você pode ter um que não ora. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se você só aprendeu a depender de um pastor que ora, e agora vem um que não ora tanto assim, ele gosta mesmo de fazer obras sociais. E aí, o que você vai fazer? Tenha sua vida de oração. E seu casamento vai consertar. Tenha sua vida de oração e seus filhos, os demônios vão soltar eles. Tenha sua vida de oração e as finanças, aquela miséria nas finanças, vai sair, você vai tirar ele de lá. Tem sua vida de oração, e aquele marido vai consertar. Deus vai fazer a obra nele, porque tem uma mulher de oração orando por ele. Aquela família que não converteu, aquela pessoa que está presa nas drogas, Deus vai tirar de lá, porque tem uma pessoa que ora. Onde tem uma pessoa que ora, Deus age. Irmãos, vão na paz do Senhor, senão eu prego a tarde inteira para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.